Olá, hoje 20 de dezembro, quarta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 7, versículos de 10 a 14. Naqueles dias, o Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então vós, casa de Davi. Será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa aqui, versículo 11. O Senhor falou com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, que quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Olha, presta atenção, o profeta está falando para ele: pede ao Senhor teu Deus. Está vendo como Deus quer que a gente reze? Tem tantas coisas que você quer na vida, mas você não pede para Deus. Você pede para todo mundo, menos para quem pode te dar, que é Deus. Tantas graças que o Senhor quer te dar e não te deu ainda, por quê? Porque você não pede. Porque você não bota o joelho no chão para pedir. Porque você não acredita que Deus está ouvindo a tua oração. Porque quando a gente acredita, quando a gente realmente acredita que Deus não é indiferente a nenhuma das palavras que saem da nossa boca, que Deus não é indiferente a nenhuma oração que a gente faz, quando a gente realmente a gente acredita, sabe o que é que a gente faz? A gente bota o nosso joelho no chão e a gente pede a Jesus. A gente pede a Jesus. Muitas vezes a gente não pede, a gente precisa encarar essa realidade, porque a gente não acredita que Deus está escutando. E se a gente acredita que Deus está escutando, a gente não acredita na força que tem a nossa oração. E Deus está falando aqui, ó, pede ao Senhor teu Deus. Pede ao Senhor teu Deus. Deus é Pai, um Pai que nos ama com um amor que a nossa compreensão humana não consegue alcançar. Tamanho é esse amor. Deus é um Pai que nos ama com pensamentos que não são os nossos pensamentos. Portanto, Deus ele quer nos dar muitas graças, e muitas graças nós não recebemos porque não pedimos a Deus. Não tenha vergonha de pedir a Deus. Peça, bote o seu joelho no chão. Me falta fé, então peça fé. Me falta amor, então peça amor. Quantas vezes você vai ter que dizer: Espírito Santo, tira esse desamor, essa indiferença do meu coração e coloca amor, respeito, temor, santo temor a Deus, que é o respeito. Quantos homens vivem com profundo desamor a Deus e precisa pedir: Senhor, coloca a mão no meu coração para que eu vá na missa porque eu quero, não porque a mulher me arrasta.
Senhor, coloca a mão no meu coração para quando eu estiver numa mesa de bar com os meus amigos, na lancha em Areia Vermelha, numa viagem, aonde eu estiver, que eu dê testemunho, que eu tenha coragem de fazer a tua vontade, que eu prefira estar na tua graça do que estar em pecado. A nossa oração, ela é o básico, a gente tem que pedir o básico a Deus. Meu Deus, me dá a graça de ter gratidão, porque eu agradeço muito pouco por todas as bênçãos e graças que tu me concedes. Me dá a graça de querer ir na missa. Olha esse pedido, mas você já está rezando. Quanto tempo faz que você não vai numa missa? Quanto tempo faz que você não vai numa confissão? Peça. Meu Deus, Espírito Santo, põe no meu coração o desejo de ir me confessar, para eu sair dessa condição de pecado. Espírito Santo, me concede a graça de vencer a mim mesmo, porque eu estou fazendo a Lexio Divina e eu já estou vendo o que eu preciso fazer, só que eu não consigo dar o passo para renunciar ao pecado. Me concede a graça. É a primeira leitura nos ensinando, são as Sagradas Escrituras nos ensinando no dia de hoje, 20 de dezembro de 2023, quarta-feira, terceira semana do Advento, versículo 11 do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 11. Pede ao Senhor teu Deus que te faça. E repito, muitas vezes a gente não recebe graças que o Senhor quer nos conceder, porque nós não pedimos. Se não for para o bem da nossa alma, a gente pode passar a vida pedindo, Deus não vai nos dar. Mas a gente deve pedir, acreditar e confiar que tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Agora veja, o versículo 14, que é o fim da leitura. Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Que sinal? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Quem é a virgem? Nossa Senhora. Quem é o filho? Nosso Senhor Jesus Cristo. Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, na outra tradução, Deus está conosco. Agora veja, Isaías profetizava, exerceu o ministério da profecia aproximadamente 700 anos antes da vinda de Cristo. Quantas coisas também a gente não vive porque não tem paciência para esperar. Quantas graças a gente deixa de receber e de viver porque não tem persistência, não persevera na espera. Por quê? Porque tem um coraçãozinho desesperado, ansioso, precipitado. Não aconteceu na hora que quis, pronto, não vai acontecer mais nunca. Então a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a esperar. São João Paulo II tem uma frase que inclusive o Padre George falou na homilia de domingo, né? E aqui a gente vai passar a semana refletindo e trazendo algumas coisas que o Padre trouxe nessa homilia. E uma delas foi essa frase de São João Paulo II. Se eu entender a beleza do esperar, não terei pressa em adiantar os planos de Deus. Sabe por quê? Porque há graças que são frutos da espera. Às vezes a gente está esperando uma grande graça e no caminho da espera dessa grande graça que a gente está esperando, desculpa a redundância, o Senhor vai nos concedendo outras graças. Por exemplo, o amadurecimento da fé. Por exemplo, a graça da perseverança, a graça da temperança, a graça da esperança, porque é tudo virtude que o Senhor vai nos concedendo. Eu tive algumas situações na minha vida em que eu pude ver claramente que a grande graça não foi a conquista, mas foi o caminho. Parece clichê, mas é muito verdade. É muito verdade. Por exemplo, a minha aprovação no concurso foi uma grande graça a conquista, mas uma graça maior foi o caminho, a luta diária,
Quantas coisas foram necessárias à renúncia. Renunciar a tantas coisas que me amadureceram como homem, que me amadureceram como pai, que me amadureceram como esposo. E aí a cereja do bolo, que era a grande graça que eu almejava, foi a conquista da aprovação. Mas teve todo um bolo, todo um recheio de grandes graças que o Senhor foi me concedendo ao longo do caminho. Não quero ficar aqui fazendo autorreferência, mas para ilustrar essa frase de São João Paulo II: se eu entender a beleza do esperar, eu não terei pressa em adiantar os planos de Deus. Às vezes você quer que a graça aconteça amanhã, mas o Senhor quer te dar essa graça no tempo dele. E quando chegar o momento do Kairos, né, que é o tempo da graça, você entenderá porque o Senhor te concedeu naquele tempo. Como nos ensina o nosso conterrâneo Padre Bruno da Canção Nova, Deus não demora, Ele capricha. Agora, quem é que vive esse capricho de Deus? Quem aprende a esperar. E não é esperar reclamando, não é esperar murmurando, não é esperar dando murro na parede, não é esperar xingando a nona geração de quem vive conosco. É esperar com fé, com alegria. A gente precisa pedir a Deus duas virtudes, uma teologal e uma cardeal. Qual é a teologal? A esperança. A esperança com E maiúsculo. Porque, olha, na nossa vida a gente está sempre esperando. Talvez você esteja esperando aí sair sua habilitação para dirigir. Talvez você esteja esperando a sua aprovação na faculdade, no concurso. Talvez você esteja esperando a cura de uma doença. A gente está sempre esperando por alguma coisa. Você está esperando sair aquele dinheiro, sair aquele emprego para você poder resolver seu problema financeiro. Você está esperando, né, a tábua da salvação, que é para você não ficar aí sozinho, né? Para arrumar um namorado, para casar, para viver, para construir uma família. A gente está sempre esperando. Mas não é essa espera, não são essas pequenas esperas. A esperança, virtude teologal, não se trata dessas pequenas esperas. A esperança, virtude teologal, se trata de esperar aquilo que Deus tem para nós. Uma graça muito maior, que é o reino dos céus. E aí, essa grande espera ressignifica todas as pequenas esperas que são inerentes ao nosso viver, à nossa vida. Elas ganham um novo sabor e um novo significado, porque temos uma esperança maior. O nosso olhar dilata, o nosso horizonte de consciência é iluminado por essa presença. E a gente deve pedir ao Espírito Santo a virtude cardeal da temperança. Porque é a virtude dos santos. A temperança nos ensina a renunciar ao murmúrio em toda circunstância. A temperança nos ensina a preferir o necessário, o suficiente, e a preterir os nossos excessos. E quando a gente começa a preterir os excessos, a gente ajuda o Espírito Santo a nos libertar dos nossos próprios vícios. É isso. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Guarda isso. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu:
o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você consegue entender a grandiosidade de Maria no céu? De receber essa visita e o anjo dizer: Salve Maria, cheia de graça, toda graça, inteiramente graça. Não há um intervalo da existência de Nossa Senhora que não seja graça de Deus. Tomada, completa, enxertada, encharcada, integrada, essa é a palavra, integrada na graça. E ela gera um rei cujo reinado não terá fim. Final do versículo 33. Final do versículo 33. O seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre. O seu reino não terá fim. É o Filho de Maria. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, você consegue perceber como eu e você, a gente ainda fixa o nosso olhar na vida material? Que nos distrai. A vida material é a realidade que se impõe e que a gente deve viver. Mas quanta distração a vida material nos traz, porque a gente fixa o nosso olhar apenas na vida material. Faz a conta aí de quanto você investe do seu tempo e do seu dinheiro nos reinos deste mundo. Quanto você investe do seu tempo e do seu dinheiro no reino dos céus? Quanto você investe do seu tempo para a sua vida material? Quanto você investe do seu tempo para a sua vida espiritual? E não só do tempo, não só do dinheiro. Quando eu digo do dinheiro, é de, por exemplo, quantos livros você adquire para poder conhecer mais sobre a sua fé? Olha, você pode buscar. Você tem buscado? Eu e você, nós temos buscado isso? Quanto dos nossos afetos a gente empresta para a nossa vida espiritual? Mas também quanto dos nossos afetos a gente empresta para a nossa vida material? Aqui eu vou usar uma expressão. As nossas preocupações, elas miram o quê? A nossa vida material ou a nossa vida espiritual? A gente se incomoda muito quando falta dinheiro no final do mês. Legitimamente. Mas a gente não se incomoda de fomentar nosso caminho para o inferno. Quando a gente peca reiteradas vezes. A gente se incomoda, né? Quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer. Mas a gente não se incomoda de fazer para Deus do nosso jeito e não do jeito que Ele quer. A gente precisa pensar nisso. E eu penso que nós estamos num momento propício, porque o nascimento desse menino Deus vem para nos iluminar a inteligência, vem para quebrar o nosso coração duro, quebrar, amolecer o nosso coração rico, vaidoso, soberbo, e nos dar a pureza de uma criança, a humildade, a simplicidade que nos permite dizer: Senhor, que neste Natal o Senhor faça nova todas as coisas, a começar do meu olhar.
Concede-me a graça de ter um olhar maduro sobre essa verdade que paira sobre a realidade da minha vida. Que de fato eu fixo o meu olhar, na maioria das vezes, nas distrações que a vida material me traz. Concede-me a graça de olhar para Ti, Jesus, nesta manjedoura, pobre. Então, eu quero te convidar a rezar durante o seu dia de hoje, durante todo o advento, com a resposta de Maria. Durante todo o advento, esse tempo ainda, né, que resta do advento. Com a resposta de Maria que está no versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se você é mulher, você vai falar igual a Maria. Eis aqui. Agora fica ali, ó. Reza com isso sem pressa. Fica repetindo isso até que essa verdade vá sendo impressa no teu coração. Esse desejo vá nascendo de um modo genuíno. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se você é homem, você vai rezar. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Apesar do meu orgulho, apesar da minha vaidade, apesar de tantas distrações, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Apesar dos meus pecados, das minhas fraquezas e tantas limitações, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra, para que a gente possa viver a grande alegria de que neste Natal que se aproxima, o Senhor possa verdadeiramente nascer em nós e fazer de nós homens e mulheres novos, segundo o coração, a vontade, a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.